Eu tô no 800 ainda, não cheguei na luta do Kaido, pô. Eu tô na parte... Eu tô seguindo a Netflix, cara, ainda. Pra você ter uma ideia. É muito doido ver. Tô no 800 ainda. Ainda. É 800 e ainda é considerado um ainda. É bizarro. Eu tô na saga da Big Mom. E, tipo, eu não consigo terminar, mano. Porque, tipo, eu tenho que continuar, só que aí do nada surge um anime novo que tem a ver com ciência. Eu tenho que assistir, mano. Mas vocês devem entender essa situação. Qual que é o melhor arco de One Piece? O melhor? Ó, eu posso falar... Cientificamente, não. Vou por gosto pessoal primeiro. Boa. Pessoal e científico. E científico, tá. Por gosto pessoal, eu gosto muito do aquele de Water 7. Eu não sei porque eu gosto daquele arco. Eu acho que é unânime, todo mundo curte muito. Eu gosto muito desse arco, mano. É um arco assim que ele luta... Que depois ele vira... Eu não lembro o nome dos arcos. Depois ele luta com o Rob Lute na final, né? Então, esse arco inteiro, que vai desses dois arcos aí, pra mim, são os meus preferidos. Depois aquele da guerra lá, dos maiorais. Marineford eu também gosto. Cientificamente falando, e até polemicamente falando, é da Skypiea, mano. Skypiea tem várias paradas que dá pra falar em aulas de ciência. E da Ilha dos Homens Peixes também. São duas que dá pra usar em ciências. A da Skypiea é um erro científico. Quando eu postei, mano, caraca, a galera foi falando, o pessoal defendendo o Oda, assim. E eu falei, cara... O Oda fazendo uma ficção, o pessoal puto. Cara, e eu falando... E eu falo no início do vídeo, é porque eu começo o vídeo provocando, assim, de zoeira. Eu falei, One Piece está errado cientificamente. Nossa, eu começo cara, zoando. No vespeiro. Eu começo zoando. Mas depois eu falo, gente, eu sou fãzaço de One Piece. Meus aniversários de 22, 23, 30 anos, foi tudo de One Piece. Só que eu falo, olha, a questão da luta com o Enel, do Luffy com o Enel. E aí, tipo, a galera comentou várias paradas. Por quê? Nessa luta... Não sei se o professor Neto, quando ele veio aqui, ele falou especificamente alguma coisa dessa luta. Mas quando o Enel dá o choque lá de milhões e milhões de volts, se o Luffy fosse de borracha tradicional, era pra ele ter torrado ali, cara. E aí a galera fala, mas é onica, não é uma borracha normal, ela tem a questão lá da fruta divina. Mas, cara, naquela época o Oda não tava pensando nisso ainda. Não tava. Na época que ele explica, naquele arco específico, ele só fala que a borracha é um isolante. Ele só usa esse argumento. Depois é que surgiu o argumento da borracha do Luffy ser diferente. Toda essa questão aí, que eu nem cheguei ainda. Não sei se é spoiler, galera, mas eu nem cheguei nessa parte, mas eu pesquisei, porque quando eu postei baseado no arco da época. Aí você falou, peraí, o que aconteceu aqui? Aí a galera começou a falar, mas eu falei, mas o que vocês estão argumentando aí não faz sentido, porque essa justificativa da borracha do Luffy ser diferente e tal, tem a ver com o Nika lá, do Deus Sol, né? Isso aí, na época, o Oda não explica isso. Ele só explica que é a questão do isolante elétrico. É licença poética, assim. Ele não precisa, né? E quando eu falo isso, eu não tô criticando, não, mano. Pô, eu usei na aula aquilo pra explicar sobre isolantes elétricos. Eu falei só que foi um exagero, mas é um anime. Anime tem exagero, faz parte do anime. Sim. E aí eu expliquei isso e tal. Eu expliquei pausadamente, bonitinho. Falei que eu sou fã de One Piece, que eu adoro. Eu tenho lá um montão de mangá em casa. Aí começou a galera. O pessoal só ouviu 3 palavras, One Piece tá errado. De resto, ninguém ouviu mais nada. Aí a galera comentando assim, o pessoal falando, primeiro você não tem que considerar que anime tem a ver com ciência. Aí o pessoal começa. Nossa, aí um monte de gente comentando. Aí uma galera comentando assim, ó. E como é que você tá falando de ciência se eles estão numa ilha do céu? Não sei o quê. Eles começam a jogar essas paradas. Aí eles falam, como é que tu vai achar? Aí eles começam a tentar querer que eu justificasse todas as questões do One Piece cientificamente. Aí eu tenho que explicar pra essa galera, gente, eu só tô usando isso aqui como um gancho pra eu ensinar sobre isolante elétrico. Eu sei que o anime não tá preocupado com detalhes científicos, o Oda não tá preocupado com isso. Mas eu usei isso como gancho, mas a galera... Aí tu acabou de explicar, vem alguém e comenta por cima. Mas... Aí o pessoal falando não assistiu o anime até o final, não sei o quê. Aí começa a falar do Nika, né? O pessoal começou a falar, e eu argumentei, mas vocês estão falando... Tem sentido, mas não era explicado naquele arco. Mas nem no Nika é explicado. Nem licença poética. Né? É uma licença poética que eu falei. Eu falei. Se faz de pão, cara. Se faz de pão demais pra levar linguiça. É um negócio. E a galera comentando assim, aí tipo, tem uma galera que entra ironizando assim, o cara quer explicar ciência com anime. Ironizando, né? Aí eu falei, é isso que eu faço, cara. Eu faço isso. Basicamente é isso. Basicamente é o que eu faço, cara. Eu não tô querendo justificar cientificamente cada vírgula do anime. É que a galera fica muito brava que você falou. One Piece está errado. Mas deu engajamento, deu bastante engajamento. Concluiu o que eu queria. Com certeza chegou aí mais gente que entendeu a ideia. Já apontou que o Oda errou. Cara, One Piece só seria melhor se fosse escrito pelo Kurumada. Não mexe nessa, cara.
Cara, e o ruim é o seguinte, quando a gente tem que lidar com engajamento, assim, é muito ruim, cara. Porque, por exemplo, eu até vi um corte de vocês falando hoje, acho que foi você tava falando do YouTube, tá chato, alguma coisa assim. Cara, por exemplo, às vezes eu tenho que postar um vídeo e eu tenho que botar uma legenda nada a ver com o que eu tô fazendo, só pra galera acompanhar. Por exemplo, às vezes eu vou postar uma aula aqui, um Blue Lock. Fiz lá uma aula usando o Blue Lock, aula de ciência. Realmente eu fiz, tem um vídeo lá falando disso. Aí tu tem que botar a legenda assim, ó. Professor usa anime. Eu botei a legenda onde eu mesmo tava dando aula, só que eu botei professor usa anime de Blue Lock em sala de aula. Pessoas. Por quê? Porque usando esse tipo de legenda ia despertar curiosidade na galera. Isso é muito chato, mano. Eu só queria botar, usei Blue Lock na minha aula, mas... Que aí o pessoal olha e fala, lá... Ele usou, ele tá falando dele mesmo, não quero ver. É muito chato, irmão. Pra tu trabalhar com... Aí tu tem que ficar usando frase polêmica no início, às vezes, que não tem nada a ver. Mas, enfim, a gente tem que sabotar o algoritmo, senão questões pedagógicas nunca vão chegar na galera. Sim. Foi quando um cara comentou isso de anime e ciência, que ele falou, anime e ciência, tem nada a ver. Aí eu comentei, cara... A minha postagem falando de isolante elétrico só chegou em você por causa disso. Por você ter questionado e eu ter falado que o One Piece não estava errado cientificamente, essa partezinha, só por causa disso que chegou minha explicação científica a você. Pode ter certeza que quem assistiu isso vai sempre lembrar da parte do isolante. É igual você falou do seu RPG que você criou aqui algumas raças baseadas também. Sim. O pessoal sempre vai associar, falando, não, peraí, isso aqui funciona... gruda na cabeça, porque aquilo a pessoa se interessa, gosta, então aquilo fica gravado. Por mais que ela não lembre, quando aparecer uma coisa, falou, não, peraí, isso aqui é assim. Vendo assim o Dr. Stone agora, não esqueço mais sobre a física das polias, que tá ali no começo do episódio. Sim. Não esqueço mais sobre como dar um murro na boca do leão e matar ele num golpe só. Sim, o Dr. Nem sobre Stone como fazer perfeito. um drone. Não, eu sou apaixonadíssimo, né? Tá aí as coisas, tatuagem, tudo, mas eu gosto demais do Dr. Cara, Stone. Dr. Stone é um divisor de águas, assim, não pra mim, pra ciência e os animes do mundo, assim. O olhar que se tinha do científico pra ciência muda com o Dr. Stone. Sim. Com 2 animes específicos, o Dr. Stone e o Cells at Work, que é o Células em Ação, tem até disponível na Netflix. Eu tô até fazendo campanha, eu falei no outro podcast, dublem Cells at Work. Porque eu preciso... Não tem dublagem? Não tem em português. É muito legal esse anime, cara. Cells at Work é muito bom que eles começaram a fazer spin-offs específicos. Tem o Code Black, que é do corpo fudido. Aí tem o de criança, tem o de mulher em época de gestação, tem de cachorro, tem de gato. Cara, tem até um da dengue, aparece o... É muito bom, cara. Muito legal. E aí, tipo, não tem dublado. Às vezes eu quero passar pra uma turma de 6º, 7º ano, e aí eles não conseguem acompanhar legendado. Que às vezes o projetor não é bom, a legenda não fica nítido pra eles conseguirem ler. Então, pô, gente, dubladores... Dublem Cells at Work. É porque o legal do Cells at Work é que é igual eu tava falando aqui agora. No subconsciente de quem assistiu, ela vai lembrar como é que funciona a parte dos glóbulos vermelhos, dos brancos. O cara nunca vai esquecer o que o glóbulo branco faz, cara. Ela nunca vai... sempre que ela fala, não, peraí, isso aqui é desse jeito. Então ela acaba entrando ali no subconsciente por conta do que tá por trás. Ela não associa às vezes, mas depois de muito tempo... E é muito legal, perfeito. Cara. Ele não tem nem... A gente fala que anime geralmente tem um exagero de licença poética. Esses nem tem muito. O Cells at Work nem tem muito exagero, cara. A autora, não lembro se é o autor agora, me fugiu. Mas ele fez consultorias com médicos, biólogos. Sim, legal. Pra fazer, assim, tipo... Ele foi muito premiado, assim, no mundo todo. Tem um montão de artigo acadêmico que os caras usam falando de Cells at Work. É uma pena que ele não popularizou tanto quanto deveria. Nem professores de biologia conhecem, mano. Isso me irrita um pouco. Então, tipo, ele tinha que ter popularizado mais, mano. Eu acho legal isso dos autores pegarem referência realmente. Dr. Stone também. Dr. Stone, fez consultoria com químicos, com cientistas. O Shokugeki no Soma, que é o de comida, o Food Wars, todos os pratos que tinham eram feitos por uma chefe também. A chefe, inclusive, um monte de gente um monte deles. Replicou? Carne com mel. Eu fiz os dois, então. Carne com mel. Eram todos pratos reais, assim, que uma chefe fazia e o autor replicava. Não é aquela coisa jogada por nada. Não, o Dr. Stone também. No Shokugeki no Soma, na animação mesmo, eles fizeram, tipo, tem um vídeo de referência deles cozinhando, pegando os anos... Pra poder animar. Então todos, tipo... Tem todas as receitas, são factíveis, você pode fazer todas as receitas que estão lá, do jeito que estão lá. Você consegue executar minimamente, dependendo Isso é muito legal. Seu grau de cozinha. Os alunos sempre perguntam se dá pra fazer pólvora, se dá pra fazer as coisas do Dr. Stone, se dá pra fazer sabão. Então, geralmente tem. E o Dr. Stone, cara, ele é muito legal, assim, que ele foi esse divisor de águas, a ciência começou a olhar pros animes de uma forma diferente. A ciência não, os acadêmicos, assim, científicos começaram a olhar para uma forma diferente. Porque, cara, esse universo, assim, de cultura geek, otaku, no meio acadêmico, ele era meio
de escanteio, assim, a coisa, entre aspas, boba pra galera. A galera não entendia que isso tinha um potencial pedagógico e científico legal. Então ele era deixado de escanteio, mano. Por um bom tempo foi deixado. Começou a mudar com Dr. Stone e Cells at Work. Muito artigo acadêmico publicado, tese de doutorado, mestrado, a galera pesquisando a fundo esses animes e vendo o potencial pedagógico deles. Então deu uma diferenciada. E é engraçado tu ver, às vezes eu vou ler um artigo desse e tu vê que o cara não assiste anime, tá ligado? Ou ele não assistiu o anime, ele tá escrevendo, mas ele não assistiu. Então a forma como o cara escreve, tu vê que são caras que não têm cultura nenhuma de anime. Então, otakus que estão assistindo aí, façam graduação e façam pesquisa pra vocês escreverem, porque vocês já sabem como funciona o anime. Porque essa galera que tá escrevendo sobre anime, eles não sabem como funciona o anime. Então, você percebe nas descrições e como ele vai abordar aquele assunto. Tu não sabe se é fã ou hater. Às vezes tu não sabe se o cara tá escrevendo, se ele é fã ou hater, porque ele começa a criticar vários erros científicos na parada. E eu falo, que isso, mano? É fã ou hater? Que o cara... Então, tipo, é importante que a galera que goste comece a botar isso na pesquisa acadêmica. Pra tirar essa ideia de ser só entretenimento. Que se for entretenimento também é bom. A gente fala só, mas o entretenimento é muito importante também. Mas não é só o entretenimento. Tipo, tem muito potencial pedagógico maneiro, cara. Que dá pra usar em qualquer anime.